Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula nós vamos falar sobre língua falada e língua escrita. Então, prontos para mantermos a nossa língua afiada. Então, vamos lá. Nesse tópico de língua falada e língua escrita, nós vamos basicamente entender as diferenças que existem entre a fala e a escrita. Só que vamos entender também que tanto a fala e a escrita, elas são modalidades da língua. Vamos ver os turnos conversacionais, o que significa isso. Então, para darmos início, vamos à classificação, né, da fala e da escrita. Então, a fala e a escrita elas são duas modalidades da língua. A fala, por sua vez, é marcada pelo som, pelos fonemas, pela interação oral, requer audição, requer a fala, requer o som, a reprodução do som. A escrita, ela já é formada por sinais gráficos, enquanto a fala por sons, por fonemas, a escrita já é a grafia, sinais gráficos. E esses sinais gráficos são sinais previamente convencionados, são elaborações culturais que são estabelecidas, né? As letras, os acentos gráficos, as sentenças, a formação de sílaba, essa junção que se torna uma palavra, da palavra a própria produção de uma frase, e daí o texto. A modalidade, tanto a fala quanto a escrita, ela vai ser influenciada, ela será influenciada pelas condições de produção. Então, o que isso significa? Você fala, e a sua fala, né, ela é elaborada, ela é produzida, ela é produto do meio que você vive, das condições em que você se encontra para essa produção. Da mesma forma, a escrita. Se você lê pouco, você vai escrever com certa dificuldade. Se você ler mais, se você tem mais acesso às leituras, sua escrita ela vai ter um vocabulário mais rico, você vai ter mais opções de sinônimos, vocabulários menos comuns, inclusive, mais flexível. Então, tanto a modalidade escrita quanto a falada, ela vai depender, né? Ela vai ser extremamente influenciada pelas condições em que foram produzidas. Bom, a respeito das características da língua falada. A língua falada ela é espontânea, ela é natural. Natural por quê? Porque ela é da própria natureza do ser humano. O ser humano nasce e aprende a falar com seus pares, aprende a falar com seus pais, com seus familiares, com as pessoas que o cercam, as pessoas que estão próximas, e aprende a falar imitando. Ouve, né, tem um som da reprodução, da voz, da fala, e ele ouve, ele assimila. Então, de uma forma natural, de uma forma espontânea, de uma forma gradativa. E outra característica da língua falada é que os interlocutores, ou seja, as pessoas que falam, elas estão presentes. E essa presença pode ser tanto física, presencial, no sentido literal, quanto pode ser uma presença virtual. Por exemplo, os interlocutores podem estar conversando face a face, frente a frente, né, numa reunião, numa festinha, numa aula. As nossas aulas, por exemplo, presenciais, nós somos interlocutores que estamos presentes. Agora, nesse momento, quando você faz uma ligação, por exemplo, uma ligação telefônica, você tem esses interlocutores que estão presentes, mas de forma virtual, estão falando de forma simultânea. Um fala, o outro responde. E esse fato de um falar e o outro responder é que se chama de turno conversacional. O que é esse turno conversacional? É a própria conversação. Um fala, e aí o outro responde, o outro indaga, o outro afirma, o outro confirma, né? Então, isso é a relação dos interlocutores com a língua falada. A língua falada também, ela é individual, ela pertence a cada um, ela é única. Por quê? Porque cada indivíduo, como a gente viu, ele sofre uma influência para a produção, tanto da modalidade escrita quanto da modalidade falada. Então, o meu repertório
é um, o seu é outro, do nosso colega é outro. Então, cada um tem um repertório a partir das condições em que ele se coloca, em que ele é influenciado, né? Quais são as nossas influências? Séries, filmes, livros, noticiários impressos. Então, quais são as nossas fontes, né? Para que nós possamos aumentar esse nosso vocabulário. Bom, outra característica da língua falada é que na língua falada nós muitas vezes nos valemos de gestos, nós trabalhamos a entonação, a impostação da voz, eu posso falar mais alto, mais baixo, se eu quero falar uma palavra de forma para traduzir uma surpresa, eu coloco uma entonação, se eu quero para traduzir uma coisa grandiosa também, eu coloco outra entonação. Então, a fala, ela utiliza desses apoios, né? Gestos, mímicas, entonação. Bom, visto as características da língua falada, nós vamos para os níveis da língua falada. Eu dividi aqui em 2 níveis. O nível coloquial e o nível formal. O coloquial é do colóquio, é da própria fala. O que é o colóquio? Né? A própria fala. É esse nível mais popular, mais familiar, essa do cotidiano, do dia a dia, né? Nesse contexto, a gente está muito à vontade, onde aparecem as gírias, essas expressões mais dadas à intimidade, né? Exemplos desse nível de linguagem falada coloquial: interações familiares, conversa com os nossos amigos. Então, isso requer, essa linguagem coloquial popular da fala, ela requer intimidade, proximidade. Bom, o segundo nível da língua falada é o nível formal. É uma linguagem formal ou culta. Então, nós temos nessa fala, nesse outro nível, um maior cuidado. Nós procuramos obedecer às regras gramaticais, buscamos um vocabulário mais adequado, selecionamos palavras que referentes àquela situação específica. Como exemplo dessa linguagem falada mais formal, onde a gente se preocupa mais com a concordância verbal, a gente não vai falar a gente vamos, né? Porque aí a gente já está no nível mais formal, já não é tão intimista, já não é tão familiar. Um exemplo disso são os debates, entrevistas, apresentação de trabalho. Quando você vai apresentar um trabalho escolar, você deve, embora seja uma língua falada que você vai utilizar predominantemente, que é uma apresentação oral, você vai ter um cuidado nessa sua comunicação, buscando um vocabulário mais adequado, vai evitar gírias, vai evitar vocabulários que você falaria ali naquele seu meio mais de amigos. Então, é uma linguagem mais formal, né? Requer uma formalidade, uma cerimônia. Outro exemplo são as palestras. Então, a pessoa vai apresentar uma palestra, ela precisa adequar o vocabulário àquela palestra. Então, ela vai usar palavras, ela vai usar vocabulários que têm a ver com aquele assunto, certo? Bom, mudando para outra modalidade da língua, nós falamos já da língua falada, vamos agora falar da língua escrita. A língua escrita ela é mais formal, ela é mais pensada, ela é mais rebuscada, ela é mais organizada, sistematizada. Ela é composta por um sistema mais disciplinado e rígido. O que isso quer dizer? Que a língua escrita, ela se organiza, ela tem um sistema próprio. E que sistema próprio é esse? É a própria gramática normativa, né? Qual é o objetivo? E aí também é característica da língua escrita. É ter uma objetividade maior, é ter uma clareza, porque nós não vamos utilizar mais de gestos, de mímicas, de entonação. Então, como nós não vamos estar mais próximo do nosso interlocutor, nós já vamos estar distante, nós precisamos que essa escrita, essa modalidade da língua escrita, no caso, seja mais objetiva, seja clara, para que o meu interlocutor, quando ler, ele entenda o que eu quero falar, ele descubra, ele perceba o que eu quero falar. E outra característica da língua falada, da língua escrita,
é que ela é artificial. Nós vimos lá na falada que é natural, porque as pessoas nascem e aprendem a falar. Já na língua escrita, não é uma coisa natural, é uma coisa que a própria sociedade impõe, é um código, né, da sociedade. E daí nós aprendemos essa escrita depois que a gente fala. Então, primeiro a gente fala, que é o natural, e depois a gente codifica, a gente transforma aquela fala em códigos, a gente escreve, existe o registro por meio de convenções. Na língua escrita também, assim como na falada, nós temos dois níveis. Nós temos o nível informal e o nível formal. O informal ou coloquial, ele preocupa-se com a dinâmica e a fluidez. O que é isso? Apesar de ser escrito, esse nível, ele objetiva uma comunicação mais célere, mais rápida, mais dinâmica, que requer respostas mais rápidas, como, por exemplo, para a gente entender melhor essa fluidez, essa dinâmica, um e-mail. Então, o e-mail você não vai ficar muito preocupado ali, com muitas regras, porque é uma comunicação rápida. E mais rápida ainda que o e-mail são mensagens do WhatsApp. Então, a gente escreve lá VC no lugar de você. Por quê? Porque a gente quer uma economia para que seja mais rápido. E aí, nós utilizamos, por exemplo, como eu disse, do VC, né? Outro exemplo são nas redes sociais de uma maneira geral, que a gente, embora escreva, a gente utiliza de uma escrita menos formal, menos preocupada, mais preocupada com a comunicação rápida e não com a estrutura, com o sistema. Já o segundo nível da língua escrita é o nível formal ou culto, né? A língua culta. A, já preocupa-se com as regras de gramática, da gramática normativa, já se adequa, né, a linguagem aos diferentes contextos, às diferentes situações. Por exemplo, num currículo você não pode colocar lá, digamos, VC, né? Então você tem que trabalhar a linguagem escrita de uma forma mais culta, de uma maneira formal, com mais formalidade, com mais cerimônia, com mais preocupação. Por quê? Porque o público não é mais aquele público do WhatsApp, é outro público. Por exemplo, uma redação também é um exemplo de nível formal da escrita. Na redação, ao contrário do que a gente pode fazer lá no WhatsApp, a gente não vai colocar VC, nós vamos colocar você. Por quê? Porque essa modalidade de escrita, ela requer mais atenção, ela requer mais cuidado, ela requer mais clareza, ela requer mais objetividade na comunicação. E aí outros exemplos que a gente tem, reportagem, artigos científicos, um currículo que você vai mandar, por exemplo, ele tem que estar bem escrito, tem que estar bem redigido, a própria redação, né, nas provas, isso é bem verificado, se a sua linguagem escrita está no nível formal ou se está no coloquial. Então, o que nós devemos entender é que ambas são corretas, só que cada uma vai ser utilizada em uma situação diferente. Cabe a cada um de nós escolher qual é a modalidade mais adequada para a situação em que requer essa língua escrita. Bom, por hoje nós terminamos, por agora nós terminamos. Logo em seguida nós vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Fiquem atentos às postagens referentes aos exercícios, não deixem de fazer. Me deem aí, se tiver dúvida, coloquem, postem, e nós estamos aí para sanar toda e qualquer dúvida. E aí, em breve, nós teremos o próximo conteúdo que já a gente vai postar.